É isso mesmo. Coronel Nelson Villa, trazendo um breve currículo, tem 53 anos, nasceu em Londrina, é bacharel em Direito e está na Polícia Militar desde 91. Comandou a antiga 4ª Companhia, hoje 30º Batalhão e também o 5º Batalhão de Londrina. José Roberto Hoffmann, também do PSDB, é o candidato a vice na chapa do Coronel Villa. Essa é a primeira vez que o Villa concorre a um cargo político. Até vou começar, Bom dia, candidato. Coronel. Obrigado pela presença, viu? Bom dia mais uma vez. Tempo de 30 minutos começando a partir de agora. Até vou começar, candidato, justamente fazendo essa pergunta, né? Por que agora o senhor decidiu entrar na política? Porque é justamente o ano no qual me aposento. Me aposento agora no dia 15. Então, nós acreditamos que seja o momento certo da transição. Nada acontece por acaso. Eu sempre quis prestar serviços à comunidade na área de gestão pública. O fiz, né, com excelência nas unidades pelas quais passei. Além dos resultados que sempre obtivemos de redução de criminalidade, tivemos também um embate muito forte com a criminalidade, já que na nossa época o policiamento era proativo. Temos uma experiência de gestão, portanto, experiência essa que os outros candidatos não têm, né? Observe, nós temos um prefeito que em princípio foi da administração, mas que foi cassado. Temos uma senhora que era da secretária de Educação e cuidava especificamente de uma pasta, mas não conseguiu ser transparente, por exemplo, quando do caso do macarrão todos os dias para a criança. Então, essa é uma outra característica minha, a característica da transparência. Eu sempre atendi, vocês são testemunhas disso, a imprensa, em qualquer que fosse o momento. Muitas vezes, quando a imprensa precisava de algum parecer do comandante sobre alguma ocorrência de vulto, eu recebia as pessoas na minha casa para dar entrevista, para falar para a comunidade o que tinha acontecido. E essa falta de transparência é uma coisa que nós percebemos nítida na prefeitura. Então, volto a dizer, eu sou uma pessoa que tem experiência na administração pública. Felizmente, conduzimos muito bem as unidades pelas quais passamos. E não é só como coronel, tá, pessoal? Ou major. Ao longo de toda a minha vida. São 35 anos de vasta experiência na administração pública, o que me dá condições de fazer uma boa organização da prefeitura, liderar, trazer secretários que tenham habilidade política, sim, mas que tenham também capacidade técnica para compor todas as secretarias. Algumas pessoas vêm, alguns políticos, e fazem promessas. Eu não faço promessa nesse momento. O que eu tenho é um histórico de eficiência. E quando eu assumi o 5º Batalhão, por exemplo, também as outras unidades, eu sempre fiz a seguinte promessa. O meu objetivo é fazer da vida das pessoas uma vida melhor. E eu cumpri essa promessa. Assim sendo, fora as promessas vazias que os outros fazem, eu tenho comigo um patrimônio de eficiência à frente da Polícia Militar. Com relação à segurança pública, ninguém questiona a experiência que o senhor tem, a bagagem que o senhor tem para poder administrar a cidade com relação a esse quesito. Mas a cidade envolve outros problemas, né? A saúde, a educação, o trânsito. Qual vai ser a bandeira do Coronel Nelson Villa se ele for eleito prefeito de Londrina? Não tem como você estabelecer uma bandeira específica, porque os problemas que acontecem na cidade, eles ocorrem ao mesmo tempo. E todos são importantes. Quando alguém faz uma reclamação e pede uma providência do prefeito ou da sua equipe, é porque ela está passando por uma aflição. Assim sendo, o que nós precisamos ter, volto a dizer, é um secretariado técnico. Nós temos que fazer um choque de gestão na prefeitura. Esse secretariado técnico tem que trabalhar de forma concomitante, simultâneo, e eu pretendo fazer toda a semana, ou pelo menos uma vez a cada 2 semanas, já que o número de secretarias é bastante grande, uma reunião para ter um feedback sobre tudo aquilo que foi planejado. Era um hábito que eu tinha quando comandando o 5º Batalhão. Às segundas-feiras pela manhã, eu reunia todos os chefes de seções do Estado-Maior, que eram meus assessores, e o Estado-Maior está para o comandante, como as secretarias estão para o prefeito, para conversar com eles e verificar o seguinte: o nosso projeto, o nosso plano, o nosso objetivo foi atingido, e passar a palavra para que cada um pudesse se manifestar. Então é uma forma de você cobrar a eficiência das pessoas. Eu tenho esse hábito e acredito sinceramente que, por exemplo, a saúde
é um gargalo que tem que ser resolvido. Mas eu não posso deixar de atender, por exemplo, a assistência social, que também é um problema que aflige os londrinenses. Nós temos problemas na área de educação, que tem que ser resolvidos. Mobilidade urbana. Nós temos muitos problemas e todos eles são importantes, né? Nós temos que trazer indústrias para Londrina. Isso é importante, para que Londrina possa aumentar o seu orçamento, né? Gerando riqueza, trabalho, emprego, renda, e tudo isso tem que andar em paralelo. Mas eu tenho uma coisa comigo. Os secretários, eles têm que estar integrados. Hoje nós percebemos na prefeitura, né, as secretarias andando desligadas uma da outra. Não há conectividade entre elas. Cada uma decide de um jeito. Não há uma informatização que permite fazer essa integração. Cada secretaria tem um documento num padrão, para você ter uma ideia. Ou seja, Londrina, do tamanho que está, ela precisa de instrumentos que proporcionem ao prefeito fazer uma gestão para atender todos os problemas ao mesmo tempo. Até, candidato, seguindo nesses mesmos temas que o senhor está trazendo para a gente, uma das grandes dúvidas em Londrina, ou não dúvidas, mas assim, opiniões diferentes, nós temos aqui a Guarda Municipal, que foi criada em Londrina para proteger o patrimônio público. É uma primeira função. E ao decorrer desses últimos anos, foi acumulando diversos serviços. Então, por exemplo, hoje para a Guarda Municipal você tem, além de cuidar do patrimônio público, ela também trabalha com a área de segurança. Você vê a Guarda Municipal fazendo abordagem, você vê a Guarda Municipal com o cão farejador, fazendo apreensão de drogas. Você vê a Guarda trabalhando com Maria da Penha, Guarda Municipal trabalhando no trânsito, que foi treinado, o Guarda Municipal para trabalhar no trânsito, trabalhando para fiscalizar fogos de artifício, trabalhando para resgate de animal, trabalhando. Você vai colocando função na Guarda. Ah, mas a Londrina tem esse problema, a Guarda vai fazer. A Londrina tem isso, a Guarda vai fazer. Como é que o senhor enxerga o trabalho da Guarda Municipal? Tem que continuar dessa forma ou o senhor acredita que foi acumulado muita coisa para a Guarda fazer? Eu acho que é um acúmulo de funções para a Guarda Municipal, e isso talvez seja uma razão para que nós valorizemos esses profissionais. Porque, observe, o aumento de efetivo ele é pouco, não é proporcional à demanda. Nós temos 158 guardas para serem convocados, né, para fazer o curso, que estão aprovados, estão só aguardando o chamamento, e nós precisamos fazer esse chamamento. O fato é que um bom comandante, tá, e eu, quando comandante da Polícia Militar, sempre observei isso, ele tem que saber até onde ele pode ir. E ele tem que ter coragem para falar não, às vezes, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui no 5º Batalhão, especificamente no 5º, não vou falar da 4ª Companhia agora, eu marcava operação, eu achava impressionante. Eu marcava operação para ter assim 10, 12 viaturas para fazer uma operação específica. Daqui a pouco eu olhava, não tinha o choque e não tinha a Rotan. Mas cadê o choque e a Rotan que era para estar aqui? Eu já ficava irritado, né? Ah, estão fazendo escolta de carro forte, a pedido deles, mandaram ofício e tal, tal, tal. Poxa, eu falei, mas caramba, e os objetivos da Polícia Militar? A segurança privada já é função das empresas de carro forte, de transporte de valores. E nós estamos fazendo mais do mesmo, dando atenção para eles e colocando em prejuízo as operações da cidade. Então, o comandante ele tem que ter coragem de dizer não, eu cortei isso. Ah, mas se a Polícia Militar não fizer essa escolta do aeroporto até a empresa de valores, esse avião vai ter que pousar lá em Maringá porque existe um problema, um acerto feito da Polícia Federal com as empresas de transporte de valores, que se não houver viatura para fazer o transporte, não vamos entregar. Então não entregue, porque essa não é a função da Polícia Militar, é desvio de função, de finalidade. Eu enfrentei essa questão e deixei de dar esse atendimento, a não ser em casos especiais, em casos em que efetivamente o valor é tão grande que de fato é preciso que haja um reforço na escolta. Então esse é um exemplo de coragem do comandante, ele tem que falar não às vezes. Então o que acontece? As pessoas vão, através de conselhos, através de grupos, tentando colocar cada vez mais função para a Guarda Municipal. O bom comandante, o bom prefeito, ele tem que falar, não, isso não é a nossa função. A nossa função está na Constituição, que é a lei maior que tem que prevalecer sobre tudo o demais, tá?
A Guarda Municipal tem que fazer a segurança dos próprios públicos. Isso não significa retirar dela determinados poderes. Por exemplo, algumas pessoas criticam o fato de ela também estar fazendo fiscalização de trânsito ou ter poder de polícia nesse sentido. Eu acho fundamental que a Guarda Municipal exerça as atividades de trânsito. Sabe por quê? Porque se ela não puder exercer essas atividades de trânsito, ela não consegue exercer o poder de polícia no sentido administrativo, que é aquela faculdade que tem o administrador de limitar os direitos individuais em benefício da coletividade. Se chega o guarda municipal e fala, o senhor não pode entrar de carro aqui, porque está acontecendo algum evento, se o cara sabe que o guarda municipal não pode multar, ele desobedece e entra. Então ele tem que ter esse poder, ele tem que ter esse resguardo para fazer um trabalho de excelência. Ah, o guarda municipal prende. Pessoal, o Código de Processo Penal ele é muito claro. Todos podem, e a autoridade policial e seus agentes devem prender quem esteja em flagrante delito. Então, eu não vou proibir a Guarda Municipal de fazer prisões, muito pelo contrário, porque apesar de não ser ainda polícia, e talvez estejamos caminhando para a criação de uma polícia municipal, uma mudança de legislação futura que pode advir, né? A Guarda Municipal, ela precisa, de fato, ser aplicada nas funções que são de sua responsabilidade. Se cada órgão de segurança fizer a sua parte sem entrar na esfera do outro, nós vamos ter uma Londrina mais segura. Eu vou explicar uma situação que aconteceu para que vocês entendam que às vezes há uma distorção na aplicação da guarda. Eu fui numa reunião da CODEL, numa situação em que ia haver aqueles enfeites de Natal na cidade. Chegando na reunião, pediram o meu apoio para cuidar dos enfeites também, através das viaturas da Polícia Militar, e até aí não vejo problema. Né? Por que não? Estamos na rua, né? Vamos dar essa assistência. Aí eu perguntei, e a Guarda Municipal, como é que vai ser feito? Falaram assim, na Guarda Municipal a gente fica monitorando a sala. Aquilo me deixou irritado. E eu sou bocudo, quem me conhece sabe que eu já falei na hora. Eu falei, não, então é o seguinte, não tem problema não, deixa que a Polícia Militar faz tudo. Porque a Guarda Municipal não tem que estar monitorando e passando para a Polícia Militar. A Guarda Municipal tem que estar nos próprios públicos. Agora, é um evento promovido pela Prefeitura e a Polícia Militar vai deixar de combater a criminalidade para ficar olhando as árvores de Natal, se o pessoal tira os enfeites. Isso é um absurdo. Agora, um trabalho integrado seria muito bem aceito. Não é essa a questão. Então, nesse ponto, eu sempre fui muito incisivo. Outro ponto em que o senhor, enquanto comandante da Polícia Militar, teve bastante embate com a questão do município é os moradores em situação de rua. O senhor teve embates, inclusive, com a secretária de Assistência Social. Eleito prefeito, qual vai ser a política do senhor para tentar resolver esse problema que não é de Londrina, é um problema nacional e até mundial? O senhor vai tratar essas pessoas, o senhor vai abrigar essas pessoas? Qual vai ser a sua política? A secretária da Assistência Social, quando assumir a prefeitura, já vai deixar de ser secretária de Assistência Social. Ponto. Nós não temos mais espaço na administração para trabalho isolado. Aquela velha máxima, ado, cada um no seu quadrado, em matéria de administração pública, não serve. Tá? Então, o que eu sempre tenho apregoado é que o problema das pessoas em situação de rua, ele deve ser resolvido por duas frentes. Primeiro, a preocupação que nós temos que ter com o comerciante que está sofrendo com isso, com as pessoas que se sentem seguras ao andar pelas ruas de Londrina. E em segundo, já seria uma segunda premissa, é a de que de fato essas pessoas precisam ser atendidas, assistidas. Então, se a pessoa é criminosa, ela tem que ser presa. Então envolve trabalho de Polícia Civil, Polícia Militar e eventualmente Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem que dar atenção à assistência social e dar o devido suporte para a assistência social. A assistência social tem que fazer o cadastro das pessoas, fazer a triagem e dar o devido encaminhamento para essas pessoas. Mas também existe o aspecto saúde, porque muitos são dependentes químicos que precisam de atendimento de saúde. Então observe que não adianta fugir disso. É uma questão multidisciplinar que envolve vários órgãos, né? Agora, a Secretaria da Assistência Social, ela se nega a trabalhar com outros órgãos, inclusive com a Defesa, que é do município, inclusive com a Saúde, que é do município. Por isso que eu falo que nós temos que ter uma transversalidade nas secretarias. Elas têm que se comunicar, e têm que se lembrar que todas elas são assessoras do prefeito para o prefeito fazer uma boa administração na cidade. Eu vou dar um exemplo de falta de integração.
Avenida Cruzeiro do Sul. Foi feita uma reintegração de posse lá. Qual que foi a reintegração de posse? As pessoas que estavam na Cruzeiro do Sul haviam invadido a calçada e colocado várias barracas. Foi a GM para lá, para fazer essa reintegração de posse, levaram um trator, derrubaram tudo. Tá? Mas observe que não houve um planejamento, a assistência não estava lá. Mas devia estar, porque as pessoas vão para onde? Então não existe um planejamento para fazer uma operação que vise retirar as pessoas de lá, mas dar um encaminhamento digno para essas pessoas para outro lugar. Elas foram retiradas, simplesmente, sem que houvesse um pensamento do depois. Aí elas passaram para o outro lado da rua. Então logo saiu a Guarda Municipal de lá, eles voltaram para o mesmo ponto, né? Então, essas ações que são desencadeadas em Mocós têm que ser feitas com o apoio da polícia. Eu fui numa reunião no núcleo Guaporé, e eu sempre participei das reuniões, sabe? Buganza, sabe, Gustavo? E eu fiquei pasmo quando ouvi da própria secretária, pelo menos nesse caso ela apareceu na reunião, né? Mas ouvi da secretária que, olha, nós temos que ter vínculos com essas pessoas, e para ter vínculo nós não podemos ir com a polícia e não podemos ir com a Guarda Municipal, senão nós perdemos o vínculo. Isso é um preconceito, na minha concepção, porque a Polícia Militar está lá para dar apoio para o trabalho deles, mas tudo bem. Mas qual que foi a situação que me deixou estarrecido? Foi o fato que ela disse: então nós não vamos com a Polícia Militar e não vamos com a Guarda, porque temos que estabelecer vínculos com essas pessoas. Para você ter uma ideia, ela disse, tá? Para entrar na mansão dos Noia, que agora foi derrubada, eu tinha que ficar do outro lado da rua esperando a autorização do traficante para poder entrar. Aquilo me deixou estupefacto. Eu fiquei estarrecido e falei para ela: eu não posso acreditar, secretária, que a senhora, numa reunião pública, venha dizer que não trabalha com os órgãos formais da administração que querem te ajudar a fazer uma política bacana para esse pessoal, e você transige, negocia com o traficante para poder entrar e estabelecer vínculo. É inadmissível que o poder público formal negocie com a criminalidade para poder entrar numa mansão onde existem pessoas noiadas lá para fazer o atendimento dessas pessoas. Então, são situações que me deixam realmente perplexo. Nós temos que trabalhar de forma integrada. Ó, se nós conseguíssemos hoje um meio de dar encaminhamento para essas pessoas, para reinseri-las no mercado de trabalho, né, para devolvê-las às suas famílias, se a polícia fizer isso, com certeza a secretária vai levar isso ao Ministério Público e nós vamos ser responsabilizados. Portanto, a polícia, ela não tem condições de fazer isso, nem ela nem a Guarda Municipal. Onde entra a gestão nesse caso? Na minha percepção, trabalho integrado. Vamos fazer um projeto envolvendo todos esses segmentos, pegar esse projeto, levar para o Ministério Público, fazer uma apresentação para mostrar que o objetivo não é higienização, é dar o devido encaminhamento, entendeu? Mas todos juntos, uma política de convencimento do Ministério Público, Secretaria de Assistência, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Saúde, e chegar lá e fazer uma apresentação. O objetivo nosso, devolver dignidade a essas pessoas. Você não resolve o problema assim na cidade. Uma cidade grande igual Londrina sempre vai ter pessoas em situação de rua, tá? Porque ele é complexo. Mas há a condição de minimizar essa situação, porque nós temos percebido, algumas pessoas atribuem isso à pandemia. Eu não acho que é tão simples assim, que o número de pessoas em situação de rua vem crescendo nitidamente a cada dia. Coronel, eu queria falar um pouquinho agora sobre economia, porque Londrina, você vê sempre quando sai dados de geração de emprego, de quantas pessoas voltaram ao mercado formal de trabalho, a maioria das vezes está vinculada a serviços, né? Londrina é muito vinculada a serviços e comércio, e acaba ficando devendo um pouco com relação à instalação de indústrias aqui na cidade, né? Principalmente se a gente olha para a cidade industrial, que há bastante tempo está em obra e não fica pronto, e outras cidades acabam levando essas indústrias, atraindo mais indústrias que Londrina, e Londrina sempre caindo no ranking. Por quê? Em primeiro lugar, eu volto a dizer da importância da informatização. Nós temos um sistema travado, burocrático. A informatização, ela reduziria o tempo de atendimento, tornaria os processos mais céleres, mais objetivos, todos integrados.
Eu vou explicar como é que funciona a concessão de alvará. Isso aí ontem um contador me mandou. Ele assessorando uma empresa, eu vou lá, pedi o alvará para funcionamento, demorou 6 meses para que fosse emitido o alvará, mas não foi emitido. Porque no último momento dos 6 meses, né, no processo SEI que eles falam, né, acho que é sistema eletrônico, e aí o que acontece? Chegou lá, houve uma falha, uma diferença na medição e o bombeiro falou não. Em vez de devolverem para o interessado só solucionar o problema do bombeiro, esse processo ele começa tudo de novo. Os mesmos documentos já anexados ao processo e protocolados são exigidos de novo. O processo recomeça, são mais 6 meses. Qual que é a vontade que vai ter um investidor de ficar aqui vinculado a uma máquina que está emperrada? Então nós precisamos desburocratizar. Em segundo lugar, nós precisamos de alguém na Codel que tenha uma visão empreendedora e consiga preparar ambientes na cidade que atraiam a indústria. Eu vou falar qual que é a importância da industrialização e fazer uma comparação que sempre faço porque foi aquela que me chamou mais atenção. Analisado, né, o orçamento de Contagem na cidade de Minas Gerais, eu vou explicar como é que funciona. Contagem tem cerca de 640 mil habitantes. Londrina tem 550, ou seja, a diferença não é tão grande assim. Contagem, ele tem um orçamento de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Londrina tem um orçamento de 3 bilhões. Agora vai aumentar, dizem que vai aumentar para 4. Tá? Eu não tenho certeza. Mas, de qualquer maneira, a diferença é gritante. Sabe onde é que está a diferença? Industrialização. É importante no mercado os serviços e o comércio? Claro que é. Então, a gente vai ter que estar impulsionando o micro, né, o médio empresário, né, e também o grande empresário, atraindo a pessoa para ambientes que tenha já infraestrutura para trazer a indústria. Eu vou dar um exemplo aqui. Claro que as indústrias não vão ficar todas focadas lá, nós temos um parque industrial sendo construído na região norte, né? Mas, por exemplo, com o contorno leste, né, nós temos condição de abrir espaços para indústrias de longa cadeia de produção, que são indústrias maiores, né? Indústrias maiores que vêm, se firmam e geram muitos empregos e geram um efeito multiplicador. Várias outras pequenas empresas, para atender essa empresa grande, vão ter que se instalar. Olha como é que isso aquece a economia. Gera emprego, gera renda e faz com que a riqueza, não aumente de impostos, a riqueza de mercado aumente o orçamento do município para que o município possa reverter isso em benefícios da comunidade. Quem sabe até dar aumento para servidor, por que não? Se você aumentar o orçamento, você tem margem para isso. Você não incorre no problema da limitação fiscal que a lei estabelece, né? Então, essa é uma situação que eu pretendo fazer. Por que região leste? Hoje, do contorno leste. Porque lá tem um ambiente. Lá nós vamos ter a estrada, nós vamos ter o ILS, que está no setor leste, nós vamos ter ferrovia, que já faz o escoamento da produção, inclusive para o Porto de Santos e Porto de Paranaguá. Então é um espaço que talvez eu não sei se seja tão grande assim, mas dá para trazer indústrias desse porte, para que nós consigamos aumentar o orçamento do município e gerar renda e emprego. É uma coisa que eu trago comigo e é uma prioridade. Nós precisamos de uma pessoa que seja empreendedora, que seja técnica e que tenha esta visão para ir para a Codel, para assessorar o prefeito e assessorar a cidade de Londrina para que ela cresça e se desenvolva. Outro gargalo que o londrinense reclama bastante, e com razão, é o trânsito de Londrina, né? Em muitos pontos da cidade a gente tem um trânsito completamente travado, porque são muitos carros. Londrina é uma cidade que foi improvisando com pequenas rotatórias que acabam dando esse trânsito mais complexo em horários de pico. Como é que o senhor pretende agir para resolver esses problemas? São obras, é conscientização? O que o senhor pretende fazer para dar uma fluidez melhor no trânsito de Londrina? Obras, a sinalização são fatores importantes, né? A educação é um fator importante, mas é fato que Londrina hoje, por exemplo, não tem aquelas estações bike, né? Você vai para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e as pessoas achavam que não iam cair que isso não ia cair na graça das pessoas, e caiu. Fizeram aquelas estações, por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem o Bike Itaú, né?
Então, você pega a bicicleta e vai de um lugar para outro e não usa o carro. Às vezes fica muito mais rápido até o trajeto, porque existem várias estações. Ele vai ligando de estação em estação e vai chegando até o lugar onde pretende. Eu pretendo fazer uma licitação e trazer uma empresa assim para Londrina, né? Fora isso, nós precisamos também fazer obras estruturantes, capazes de desafogar, pelo menos por um tempo, esse trânsito caótico que temos na cidade de Londrina. Eu sempre digo assim, nós temos, por exemplo, um lugar, né, a ligação da região central da cidade para a região norte é um problema sério. Nós temos para chegar na região norte que pegar o Winston Churchill ou a João Carlos Strass, né? Então as pessoas que descem pela Rua Bahia ou que estão na Guaporé e que queiram ir, ou na Duque de Caxias, na Lucilena Gonçalves Viana, que queiram ir para a região norte, elas têm que ir para essas duas vias e aí você acaba formando um grande congestionamento. Então a ideia que eu tenho é fazer um pontilhão que ligue, por exemplo, a Lucilena Gonçalves Viana até a Duque de Caxias, para que nós tenhamos mais uma via, né? Talvez fazer uma via de acesso direto da Rua Bahia até o Jardim dos Alpes, Santa Mônica, né? Para fazer outro fluxo, para não ficar todo mundo acumulado na Winston Churchill. Porque se você sai hoje da Rua Bahia e quer ir para a região norte, você tem que ir para Winston Churchill. Isso é um problema sério. Outras obras estruturantes. Nós temos a Constantino Pialarice, que está sendo ampliada e que está indo lá até quase o Royal Golf. Nós temos que ligar a Constantino Pialarice até a Mábio Gonçalves Palhano. É importante que se faça isso. E temos que duplicar a Gil de Abreu e Souza, que é aquela avenida que passa em frente ao Colégio St. James, até a Avenida Maratona. E lá na Avenida Maratona nós temos depois a Avenida Esperança, que liga Londrina a Cambé, Rolândia. Então, se você duplicar aqueles locais lá, aqueles pontos, né, você já dá uma fluidez maior. É claro que na Avenida Esperança nós teríamos que discutir com o Cambé, para que cada um fizesse a sua parte da estrada. E, por fim, uma obra ousada, mas que já foi objetivo do município, mas é ousada. Nós precisamos ligar a Ayrton Senna direto com a Maringá, né, sem aquela rotatória. Tá? Essa é uma obra ousada. Aí você fala, mas você vai conseguir recurso como? Do governo federal, do governo estadual e recursos próprios da prefeitura. Para você conseguir um aporte do governo federal, observe que você tem que ter um plano de mobilidade urbana. Pergunto para você, Londrina tem? Aparentemente sim. Londrina tem um decreto que fala sobre mobilidade urbana. Mas a legislação federal fala que o plano de mobilidade urbana deve ser constituído por meio de lei municipal, ou seja, tem que passar pela Câmara de Vereadores e essa formalidade dá condições para que o município possa tentar buscar os aportes externos para concluir essas obras, porque isso tudo também é de interesse, né, do governo federal e do governo estadual. Assim sendo, nós precisamos ter essa interlocução e entender que nós precisamos de alguém que tenha acesso aos entes federativos que eu mencionei para conseguir obter esses recursos. Candidato, o senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Bom, pessoal, eu sou Coronel Vila, meu número é 45, sou da cidade de Londrina, nasci na cidade de Londrina. Muitos políticos vêm e fazem promessas vazias, né, a respeito daquilo que vão fazer e no final das contas acabam não fazendo nada. Alguns sequer recebem depois o seu eleitor. Eu tenho uma característica que é muito minha. Enquanto eu fui comandante do 5º Batalhão, todos sabem o quão acessível eu era. Recebia todas as pessoas da minha sala, desde a pessoa mais pobre até a pessoa mais rica. E muitas vezes a pessoa ia lá com problemas que não eram de atribuição da Polícia Militar, mas as pessoas querem ser ouvidas, né? E aí você dava o encaminhamento. Não sou eu que resolvo, mas é outra pessoa. Assim sendo, eu sou extremamente democrático. Essa vai ser a marca da minha gestão: transparência, democracia e eficiência. Eu não preciso prometer eficiência. Eu tenho no meu histórico eficiência. Tá? O tempo durante o qual eu estive comandando o batalhão, que é uma estrutura muito complexa, mais complexa do que a maioria dos municípios do estado do Paraná, nós conseguimos fazer isso com bastante eficiência, né? Combatemos a criminalidade, aumentamos a ostensividade, fizemos choque de gestão, sempre respeitando
os direitos do agente público militar que trabalhava com a gente. Também vamos observar isso. E por fim, pessoal, observem assim, alguns candidatos que estão aí, eu não vou falar nomes aqui, evidentemente, mas tem uma vida pregressa comprometedora. Eu peço para você que está ouvindo essa entrevista, que pegue o nome desses candidatos e coloque no Google. Dá um Google. Você vai ver exatamente o que cada candidato traz na sua vida pregressa e a história dele envolvido ou não com corrupção. 30 minutos de entrevista. Obrigado ao Coronel Nelson Villa, candidato participando aqui com a gente do PSDB. Obrigado pela participação, Coronel. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade e fico muito feliz de estar vindo aqui na Jovem Pan, que é uma emissora que eu tanto admiro.